Eu tô de papo com elas porque elas sabem chegar, cada uma do seu jeito e consegue me alcançar. Se eu travo, elas destravam, se eu caio, elas levantam, sem barulho, sem disputa, só presença que encanta. Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Papo com Elas. Eu sou Andréa Galiza, advogada das famílias, e estou novamente aqui com as minhas maravilhosas. Olá, gente! Lília Simonetti, enfermeira, empresária e dona da Lila. Cida Cunha, assistente social, jornalista e escritora. Hoje o nosso tema, quem será que vai se identificar? Você tem medo do fim do mundo? Tchan, 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 tchan. Você já reparou como a gente passou os últimos anos esperando o fim do mundo? Teve a profecia maia, teve o bug do milênio, teve pandemia, teve guerra, teve Twitter pegando fogo. E no meio de tudo isso, a gente continuou pagando boleto, fazendo a unha, discutindo com a mãe por causa do Natal. É curioso, não é? Porque quando a gente pergunta, você tem medo do fim do mundo? A resposta nunca é sobre o mundo, é sempre sobre o que a gente tem nesse mundo. É sobre quem a gente vai abraçar na última noite, é sobre a comida que não deu tempo de provar, é sobre o filho que não viu crescer. Então, talvez o fim do mundo não seja um meteoro. Talvez seja o fim de um ciclo, o fim de um casamento, o fim da paciência com o chefe, o fim da ilusão de que a gente vai dar conta de tudo sozinha. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque aqui o apocalipse a gente enfrenta de salto alto ou de pantufa, mas a gente enfrenta juntas. Gostei. Maravilhoso. E o caso real hoje, a gente vai falar de Rita. O coração de Rita batia acelerado quando assistia continuamente canais do YouTube que falam sobre sinais apocalípticos. Naquele momento, tudo era medo e todas as previsões pareciam, críveis. Terremoto em diferentes partes do mundo, clima mudando loucamente, tempestade solar, relatos de avistamento de ETs. Não tem jeito, o fim está próximo. O curioso é que Rita é uma mulher inteligente, estudiosa e lógica. Mesmo assim, tem um fascínio por temas relacionados ao fim do mundo e se deixar leva por diferentes teorias sobre o assunto. Tô achando tão identificando. E então, o que não se previa aconteceu. Rita acabou desenvolvendo uma ansiedade inesperada e, de repente, o que era fantasia, que despertava uma curiosidade interessante, ultrapassou os limites e passou a interferir na sua qualidade de vida. Foi quando uma grande amiga foi lhe visitar e percebeu algo estranho. Rita estava diferente e visivelmente perturbada. Neste momento, sua amiga foi cirúrgica e abordou claramente os limites ultrapassados, reforçando que o excesso de informação estava travando a sua vida e que a situação exigia medidas urgentemente. Rita ouviu tudo calada e sentiu como se um tapa na cara tivesse forçado a voltar à sua razão. Agora ela não passa tanto tempo vendo essas matérias e assistindo, eventualmente, algo sobre o assunto, já que gosta do gênero. Passou a filtrar as informações que recebe nas redes sociais e voltou a pensar com clareza sobre o assunto, deixando de lado as fantasias. E você? Sabe o limite entre apreciar determinados temas ou se deixa envolver com excesso de informações? Tchandã. Tcharam. Ai, o tema de hoje é muito legal. Eu amo essa pegada de fim do mundo. Adoro esses filmes assim. Eu jurava que o tema era sobre você. Juro! Eu jurei que você tinha mudado Rita para Aparecida, Cida. Eu gosto muito desse tema, mas de fato, assim, não me deixo perturbar. Não consegue me alcançar ao nível de perder o sono, me preocupar ou gerar ansiedade. Não nesse ponto, mas eu me interesso pelo tema. Eu acho muito interessante, para além da ciência, para além da razão,
Porque não acredito. Na verdade, eu não acredito no fim do mundo. Era Eu penso isso que eu ia isso aí, perguntar. não. Então quer dizer que você acredita Não. que vai haver o fim do Não, mundo? fim do mundo não. Não acredito no fim do mundo. Eu penso que são ciclos realmente que a gente precisa passar. Mas acredito que não estamos sós. Acredito. Acho que assim é muita ousadia a gente achar que no mundo, no universo enorme, só tem a Terra funcionando. Funcionando é ótimo. Aberta para trabalho. Eu não também. acredito nisso, não. Eu acho que tem mais coisas por aí, sim. E adoro esse tema, assim, gosto mesmo. Eu lembro Mas no fim do demais mundo, não. Quando foi aquele Então- que era o fim nos anos 2000, né? Eu tinha o quê? Eu tinha 12, 13 anos e eu esperei. Antes, eu tinha certeza que o mundo ia se acabar na virada esperei do ano. muitas vezes. Eu fiquei, meu Deus, vai, agora vai. Pum! Não foi. Mas eu lembro que como eu era mais nova, né? Eu tinha 12, 13 anos, aquilo me marcou muito, o fim do mundo nos anos 2000. E foi quando com essa medida que o mundo não se acabou, obviamente, e que toda a vida aqui eu dizia, não vai não, porque eu esperei com tanta velocidade a E não outra vez veio. e não veio, então agora não vai vir mais. Aí eu Mas, passei a assim, acreditar que como não. eu não sou tão novinha, tem um episódio, assim, da minha infância que me marcou muito, é que diziam que... que nasceu em Mossoró um menino de barba e De Barbie de Bigode. barba e bigode que dizia que o mundo ia se acabar. E falando, gente, isso foi na minha infância. Eu acreditava muito nisso. Eu era apavorada, esperando. Eu ficava na calçada, olhando assim, para ver como era, de onde vinha esse fim de mundo. É como se ele viesse chegando, assim, de alguma forma. Igual os apocalipses mesmo, Isso, né? é. Tipo, Essa tomando coisa de de conta. cinema catástrofe, eu acho muito interessante Eu gosto mesmo. também. Mas, e até porque, sabe o que eu gosto? É quando você escolhe um gênero de filme que não lhe diz nada, que quando terminou, é justamente isso. Quando eu digo eu não gosto de assistir drama. Você assiste um drama e tem aquele episódio que alguém morreu e tem toda aquela dor, aquele sofrimento, e quando acaba o filme você fica com aquela dor. Filme de fim do mundo, quando acabou, morreu igual o mundo, esqueci, Eu não também, estou preocupada. eu sou igual É a o você tipo de nesse filme que eu aspecto. gosto. Eu adoro. E eu Isso. vivencio. E outra, Acho eu bacana. sou extremamente fantasiosa na minha vida. Pode ter certeza, se eu assistir esse filme do fim do mundo, eu vou passar uma semana sonhando, vivendo o fim do mundo. Eu vivo, eu Muito entro na sugestionável história. essa menina. Eu Nunca sou. foi assim na vida. Olha, eu vivo intensamente essas coisas de... Eu sou igual a tu, bicho. Igual. Olha, eu sou fascinada. Mas também a mesma opinião. Eu creio que o mundo não vai se acabar, mas que a gente não tá sozinho aqui. Acredito demais em outros seres. E acho que a gente está passando, de fato, por uma transição, que também não é agora, não é esse mês, não é essa semana, é que dura séculos, na verdade, porque o tempo é muito diferente, né? E a gente percebe, de fato, que tem muita coisa acontecendo, mas sempre teve. E aí as pessoas que são mais sugestionáveis, como no caso de Rita, por mais Como que no caso seja de uma Lília. pessoa que seja... Mais você influenciada. percebe, de fato, assim, quando você olha, abre o Instagram, que aí, de fato, com essa parte eu me identifico, como eu gosto de ver, chega muita coisa. Se você se deixar levar, embarcar nessa fantasia, você fica doidinha. Porque, terremotos onde nunca teve, tá tendo muito terremoto, vários. E aí eles Olha, é o fazem uma história sinal, linda. porque tá dizendo que o fim do mundo tá próximo agora, porque tá isso aí, todo mundo começa, né? E outra coisa que eles fazem, que aí essa me pegou um pouquinho essa, a da tempestade solar, que é fato, que tem tido realmente muitas tempestades, e que já aconteceu no passado, em 800 e não sei quanto, não sei se foi 1800, 800, que teve realmente uma queda de toda a energia e tal. E isso é uma coisa que me pega um pouco. Então, eu já me vi, quando tá fazendo feira, comprar uma velinha aqui ou acolá, porque, de fato, pode cair energia, isso é uma coisa cientificamente comprovada. Você mandou pra minha mãe, ela me mandou isso. E também. já me peguei pensando também, digo, meu Deus, como é que vai ser minha comunicação com a Jana? Se isso cair, mas, gente, isso não é uma teoria de fim do mundo, é uma coisa que de fato acontece, tem acontecido bastante, mas se você ficar assistindo, você de fato fica impressionada. Fica. Porque eles falam com muita propriedade de tudo que está acontecendo. Aí você Cientificamente fica, e tal. será? Isso. Exatamente, será, mas também tem aqueles que vêm por trás e diz que não é bem assim. E aí requer muito estudo, de fato, para você entender o que é balela, o que é enfeite, o que é que realmente
E também tem a Busca-se mistura por meio também, disso. muita coisa que as pessoas associam também, fim do mundo, com a questão religiosa. Total, né? Muito que as Porque pessoas cada veem- religião tem uma interpretação com relação a isso. Exatamente. Aí, porque Jesus está voltando, é o apocalipse, o fim do mundo olha, essas tempestades estão acontecendo. As coisas estão acontecendo é A porque gente Jesus foi está buscar- voltando. Nós É o arrebatamento. É o arrebatamento, exatamente. Eu vou dar uma ótima do arrebatamento, que nós temos um irmão que é evangélico, né? E a gente ia para a Sul, eu acho, e foi buscar Edinha, que é a mãe de Andréia. Quando chegou na hora de descer do carro para pegar, Regina desceu, alguém torceu o pé, virou o pé, foi Regina, virou o pé atrás do carro, e ele estava no carro, né, esperando, ele era que ia dirigindo. Regina virou o pé e caiu atrás do carro, ele não viu. No que Regina caiu, eu me baixei para socorrer. Aí ele disse que olhou para trás, não Meu tinha ninguém, Deus. eles foram arrebatados e eu fiquei. Ai, meu Deus do céu. Essas interpretações, né? Essa coisa de que... Então, cada religião, ela traz isso, assim, com muita clareza, a partir da interpretação de cada uma, né? Os evangélicos acreditam, de fato, nessa questão do arrebatamento, que isso, para eles, pode acontecer a qualquer momento. As abduções, que muita gente diz que foi Exatamente, tem- abduzida, né? exatamente. Tem a questão dos... Marcos, uma vez pequenininho, ele me conta essa história que ele chegou no shopping com a mãe dele, com a família dele todinho. Aí ele subiu a escada. Meu marido, ele conta a história que ele era muito bonzinho, quando ele era pequeno, bonzinho mesmo, assim, sabe? Daquele que eu não sei como é que a mãe dele aguentou. Aí ele chegou no shopping, todo mundo seguiu e ele ficou na escada rolante, né? E todo mundo, gente, cadê Marcos? Cadê Marcos? Cadê Marcos? Consegui rodar esse shopping todinho, ninguém achava Marcos, ninguém achava Marcos, ninguém achava Marcos. Aí tudo bem, vamos fazer de novo o percurso até onde a gente tava pra ver se achava. Quando chegaram, o Marcos tava na escada rolando, subindo, descendo, subindo e descendo. Aí o pai dele dizia, gente, achava que você tinha sido abduzido, como é que você soube no segundo, no shopping desse, ninguém lhe acha. Abdução, gente, sempre existiu, Não, né? e a questão é que a gente estava até comentando, a mãe dela e tudo, que eu vou até comentar com vocês. Quem é de Açu, no ano de 1994, estava lá em Açu e apareceu E uma o pior é que eu nave tava lá, eu não lembro disso, espacial gente. gigantesca. Gente, 90, eu lembro demais Não é disso. Eu estava 94 lá. não, Foi 96. 96, isso, 96, foi o 1990. ano que André nasceu. Muito grande. Era lá em Açu, a gente estava numa festa, no São tal João. chamado Buraco do Prefeito. Quem é de São Açu vai ver. João. Era lotado, gente. E uma nave, alguma coisa muito grande, pairou em cima. Todo mundo olhou, a banda parou tudo e depois foi embora. Gente, era muito grande. E até um dia desse a gente tava comentando, eu procurei e eu achei no Facebook algumas imagens, aquelas imagens muito precárias, mas tinha isso. E André fica dizendo, eu tava onde que não vi? Eu tava gente, onde? Isso foi É que naquela o época auge. todo mundo não tinha um celular na mão para gravar, Nessa né? Isso, época não eu estava tinha. em Aí Açu, fez. estava nessa festa e eu não vi Gente, isso. foi muito. Aí eu queria dizer, quem aí viu, lembra disso? Gente, foi muito, era enorme, era grande. Pairando a igreja de Açu e tudo, era grandão e depois sumiu. E aí era o quê, gente? E era o quê? Qual a Às explicação vezes pra eu fico isso? pensando assim, porque Lília, ela é muito fantasiosa. Não, mas eu já tinha escutado outras Eu pessoas fico, dizerem mamãe isso. disse que viu, de jura de pé Cecinha junto. disse que viu, contou também. Gente, Já eu tinha me contado 10 outro anos, como era que eu dia. sou Mas é porque Lília faz fantasiosa. cara bem grande. E mamãe Não, também é essa pessoa que é fantasiosa. Então mamãe diz Mas assim que o bicho a- era do tamanho do buraco lá no Isso, céu. Mas era as muito três pessoas grande. que falaram Minha sobre isso, eu gente. não vi, não estava, não sei de nada. Mas as 3 pessoas que eu ouvi falarem sobre isso não estavam juntas no dia que contaram e contaram a mesma coisa. Quem foi que viu? Ceicinha tinha contado isso há Cecinha muitos viu anos. isso? Contou isso, ela e as pessoas que estavam junto na época, todos confirmaram que aconteceu isso um dia lá na granja, ela comentou. Isso faz tempo, Gente, né? isso, pra ver, eu Depois não- eu tenho Edinha essa contava, minha comentou, gente. também não estava no dia que Ceicinha contou, mas quando contou foi a Ele mesma esqueceu coisa. o evento E desse. Lília E também. Foi, Tedinha contou pra mim, eu fiz, gente, isso foi acontecendo. Só que, olha, pra você ver, como eu era criança, na minha mente eu poderia estar fantasiando, mas isso foi tão nítido, era tão vivido, isso não tinha como. Que, pra você ver, um dia desse eu tava instalando esse negócio de fim de mundo, eu fiz, homem, isso existiu, fui procurar. Né? Achando que poderia ser coisa da minha cabeça. E está lá. Eu digo, não foi coisa da minha cabeça. Eu vivi isso. E eu me lembro que eu era pequena,
A gente automaticamente, quando apareceu, a nossa reação é o quê? Quando você tá com medo? Se baixar. Eu me lembro que eu me baixei, eu fiquei, né, como diz, acocoradinha, com medo, porque todo mundo parou, a banda meio que parou, todo mundo parou pra olhar, e eu digo, gente, eu vivi isso, e eu procurei, e tem lá, exatamente, eu digo, não foi coisa da minha cabeça. Só que assim, pra mim ele pode ter tido um tamanho muito Porque grande, você era porque eu era pequena. pequena. Proporção, né? A proporção. Mas ele não era um objeto pequeno, assim como uma bola de Mas fogo. Edinha disse que é Não. bem grande. Era que era do grande. tamanho do buraco lá no céu. É, Mas também, pra mamãe, você ver, quando eu tenho a só tem imagem, essa proporção. a torre da igreja ficava... Ele passava muito do tamanho da torre da igreja. Então era uma coisa muito grande. E não era uma coisa que estava muito lá em cima. Era uma coisa que, era lá no céu, alguma coisa. Não. Era Parece muito que a festa tava tão boa que veio Eles gente de vieram fora. juntos, Porque entendeu? naquele vídeo ele só tem uma luzinha atrás, que você diz, essa luzinha era atrás, mas desse Mas tamanho você não. pode ver que é uma sombra, exatamente. Ele tem uma sombra. Aquela luz não era ele. Ele tem uma sombra, tinha luz arrodeando, entendeu? Aquilo é uma das luzes. Se você ver, lá dá pra ver uma sombra bem grande, você vê que era um bicho redondão, assim, bem grande. Depois eu vou tentar pegar pra mostrar a imagem que tem. Ele era oval, não era redondo. Porque a Era festa oval. não parou, ele passou, o povo não parou. No vídeo, não Mas parou. tem hora que a banda parou, sim, que ficou em silêncio. Todo mundo parou, assim, aí depois continuou. No vídeo não Acho que tem. tocando uma coisa pequena, porque ele não foi rápido. Ele ficou, entendeu? Então, acho que na hora de perceber, tipo assim, ficou lá, ninguém percebeu. Depois que perceberam, que aí o povo começou a apontar. Eu só vi porque todo mundo começou a apontar, entendeu? E ele foi. Não era um Nossa, negócio eu perdi rápido. um negócio Não, desse. eu pelo tava amor lá, de eu Deus. tava onde? Porque eu tava lá. Não foi um negócio É que bom passou demais. rápido. Vum! Não, gente, ele ficou assim pra todo mundo ver. Viu? Sabe, Quem viu, quando quem não uma viu, não conversa viu. dessa, a sensação é que você tá num alpendre de uma fazenda. Eu tô ouvindo revoltada causos. porque eu não vi isso. Ah, é muito bom. Os ótimo. mas nossos causos foi, de eu contar vivi. essas coisas, realmente. Foi muito legal. Pois Agora- é, lamento muito não estar presente. E o mundo E não você acabou. acredita no fim do mundo? E o Será mundo que não a- acabou. Não, mas mundo isso é isso. outra coisa, né? Eles estavam aqui a passeio, quem seria? Essa aqui é a conversa. O que dizem agora, né, que os Estados Unidos estão Liberando começando as a liberar as imagens, imagens e isso. informações relacionadas a alguns eventos com extraterrestres que já aconteceram. Por E lá. porque eu sempre fico com aquele questionamento, por que eles nunca liberaram? O que isso causaria no mundo? Tornar isso real? Eu fico entendendo, não consigo entender qual seria a consequência disso, Sim. né? Pânico. Porque mas Nem todo mundo está preparado para aceitar certas informações. Estudos não devem estar sei. fazendo com a gente. Não Eu já sou sei. bem Aí é fantasia. Somos É bom cobaias, demais. entendeu? Não sei. Eu eu penso fico- que eu fico- eu acredito que tenha, mas não sei por quê. Mas com certeza tem alguma razão. Mas você tem São medo muito- se tem o fim do mundo acontecer? Não, o fim do mundo. Mulher, na verdade, eu acho que pelo menos morre todo mundo junto, né? Tem aquela coisa assim, eu tenho pena tava de com morrer, medo- deixar Eu tava com medo de dizer Quando isso, eu ser morrer, egoísta. pronto, Mas já pra vai mim, morrer todo acabar. mundo, a gente não vai saber mesmo. para mim, o mas que eu a não gente acredito, passou, não, no o que a fim gente do passou mundo. mais próximo disso foi o Covid, né? Que no Covid eu ficava assim, isso vai passar? Isso porque assim, não passava, demorou Era muito surreal pra... olhar era. aquelas imagens assim. Eu falei, das será que grandes todo mundo vai capitais morrer sem disso? Será que ninguém? todo mundo... Gente, foi o Brasil todo, foi o mundo todo. Não era uma coisa, não foi uma coisa besta, não. A gente viveu isso. A gente ficou em casa com medo, sem botar a cabeça pra fora, as pessoas morrendo, né? E você vivendo um luto eterno de tudo só. E você, aquilo ali, eu achava que, digo, meu Deus, será que isso não vai passar e vai todo mundo morrer? Teve um momento que eu imaginei que aquilo ali poderia ser fatal realmente, porque não passava, demorou muito. Parecia que não ia acabar nunca. Eu acho que o mais próximo, o que eu vivencio e que eu, né, que eu penso no fim do mundo, o mundo vai acabar. Não, isso eu nunca... Mas o Covid foi, pra mim, foi muito... Eu acho- acredito em transições, em episódios Mudando de assim. ciclos, né? Isso, mas em fim do mundo, acabou. É, porque quando a gente traz o fim do mundo pra Isso nossa não. vida, a gente vê que a gente tem milhões de vidas em uma vida só. Então, ela tem Também. vários fins ali, né? Isso. A gente, quantas vidas... Parem pra pensar. Quantas vidas vocês tiveram nessa vida de vocês? Quantas? Muitas. Um muitos morou num ciclos. lugar, às vezes trabalhou em outro, tudo aí você recomeça e vai para outro lugar e recomeça.
quantas vezes você recomeçou, né? Quantas vezes mudou? E isso daí, isso sim, são fins, inícios, fins. Como a gente fala aqui, o casamento, Já fim começa disso, fim outro. Aí quando a gente pensa, meu Deus, eu já fui casada, eu digo, meu Deus, a vida que eu tenho, meu Deus, parece uma coisa tão distante, parece literalmente em outra vida que reiniciou. E não, e ainda Deu foi loop, tudo- voltou, loop, começou tudo de novo, começou tudo de novo. Isso. E aí eu penso que essa ideia do fantástico, dessa coisa assim fantasiosa e tal, ela vem para meio que restaurar a nossa mente, dar uma limpeza assim de tantas preocupações mais reais. Isso aparece como uma coisa assim fantasiosa. Você de repente esquece aqueles problemas mais objetivos, aquelas questões e vai nessa viagem de uma coisa assim que bem surreal de fato, né? Embora pode ser real, quem vai saber? Mas eu acho que é a fantasia mesmo, é a atração de pensar em coisas que estão muito além daquilo que a ciência comprova ou das coisas que você vê no dia a dia. É aquela Eu adoro, questão eu acho que já bacana. entra até no próximo tema da gente, que é saudade. O medo do fim do mundo não é a gente acabar o fim do mundo e todo mundo, porque vai acontecer alguma coisa e as pessoas que a gente ama morrer e a gente ficar. A Mas fim do mundo é saudade, como né? Tia Cidinha fala, fim do mundo é fim do mundo, é todo mundo. Exato, É todo por mundo, isso que eu não tenho. É. Ai, vamos dizer, vai ter o filme do mundo. Não tenho medo, porque aí Eu todo gosto- mundo tá no mesmo Eu barco. gosto muito daqueles filmes onde as pessoas acordam, tem só 2 pessoas no mundo todinho, não tem ninguém no mundo Aham. todo, só tem aqueles que sobreviveram, então isso me dá medo, não é fim do mundo, né? Fica só ali, cadê o Alguém restante? sobrou, né? Alguém sobrou. Então, não se for seja pra eu. isso, aí eu não quero, não. Eu não Quero quero, sobrar, não. não. Não Vamos quero- morrer todo Não mundo. quero sobrar. Já que for pra Vamos morrer todo reiniciar, mundo. vamos morrer. Vamos reiniciar logo todo mundo. Isso aí entra porque também o meu medo é a saudade. nessa pegada de fim de mundo, grandes catástrofes, né? Que não necessariamente acaba tudo. Acaba uma parte daquilo ali e tal. E essas catástrofes, elas acontecem de fato. Não é o fim do mundo, mas é o fim de muita coisa, né? Acabam se destroem Às vezes é o fim para muitas pessoas. Exatamente. O caso da Venezuela, que eu vi que de uma família trigêmeas, Foi na Colômbia. Na Colômbia, não foi? Na Colômbia, a única que sobreviveu. Para mim, o mundo dela se acabou. Pronto, isso daí é o fim do mundo. A Pra guerra ela, o que fim do acontece, essa mundo se história, uma acabou. bomba, O morre todo mundo pai, ali da a mãe cidade. e as 2 irmãs gêmeas só É o sobrou fim do ela. mundo. Pra ela, Pra é o ela fim do foi o mundo. fim do mundo. Com Então, certeza. Essas tragédias esse- onde Isso verdade. sim é um fim do mundo mais E concreto o do que fim do problema mundo. é, ela restou. Ela Essa é a dor, Essa né? é Então, a dor. quando é todo mundo, a gente vai todo mundo. É, por isso que eu digo, eu não Mas- tenho medo do fim do mundo. Pum, a bomba, pum, explodiu tudo. Eu tenho medo do fim do mundo Não ser real pra que a gente todos, tá é, vivendo. é. Um terremoto muito grande, uma enchente, uma desgraça grande. Aí sim é o fim do mundo individual para cada pessoa, né? É, exatamente. Esses fins Quando de... tem, assim, que morre um monte de gente de uma vez e destrói a cidade toda e tal. Então, isso muda um ciclo realmente, né? É o fim de uma época, de uma fase, de uma situação para aquela cidade, para aquele mundo. Então, tem toda uma renovação quando passa tudo isso. É muito triste. É melhor quando é todo mundo mesmo. Fica ninguém para É o contar a fim do mundo história. para todo mundo, né? Porque é exatamente quando aí explodiu ali, morreu aquelas famílias. É o fim do mundo. Pois é, mas eu penso que o interessante dessa conversa é que é interessante, de fato, né? Essa fantasia de, o ET passou ali um conto. É como quando senta na beira aquela roda de adolescente para conversar de alma, né? Contar isso e aquilo outro. Eu acho que passa muito por isso. Aí uma vai e conta, eu vi aquilo ali, eu vi isso, outro viu aquela história, vocês viram aquela história dali? Acho que desperta uma coisa assim tão infantil, tão nostálgica, tão leve, bacana. né? Tão Isso. legal, Então, para além dos nossos problemas cotidianos, que Vamos traz. acreditar nesses causos. Isso, é interessante. Mas deixar-se levar, como é o caso de Rita, uma mulher inteligente, isso e aquilo, deixar-se levar e abater pelas notícias, porque de fato, se você colocar uma, você não para de chegar, né?
E O algoritmo lhe o algoritmo, persegue, só vai ver, exatamente você vai só ver Pra você aquilo ficar por ali muito tempo. acompanhando aquele processo, você embarca, porque eles têm teorias embasadas, ninguém sabe em quê, porque eu posso contar uma história linda aqui dizendo que é embasada e ninguém sabe. Qual é a referência que eu Tem tenho pra várias isso aqui? teorias, né? Porque tem as teorias das religiões, isso, que acreditam que realmente estão se exatamente. preparando para o fim do mundo. O fim Muitos do deles, mundo, muita isso. gente acredita, gente. Como a gente fala, nas religiões, cada um vai ser de um jeito, o mundo vai se já vi acabar, vai várias- ser... eu vi Aí, reportagem cuidado deles com o fazendo os fanatismo, isso. né? Quando entra Bunkers, pro o povo com fanatismo. bunkers, Bunkers, comida, é. não sei o quê. Que você vendo essas pessoas fazendo isso, eu digo, oxe, peraí, sou eu o problema é em mim que não tô preparando um bunker? Ou essa pessoa tá muito... Porque eu já vi pessoas com bunker grande, com ar já, uma coisa assim, bem avançada, parece literalmente vivendo nesse mundo de teoria. E quem é que tá desatualizada? Sou eu ou a pessoa que tá muito, né? Complicado. Até porque, pronto, a gente não acredita. Mas tem quem acredite. E tudo bem, certeza, existe o com respeito. Então, certeza. para quem acredita, tá fazendo isso, tá fazendo porque é a crença, certeza. né? Então, O cuidado é só assim, com o adoecimento, né? O Quando adoecimento. isso gera uma ansiedade que vai trazendo o adoecimento, a preocupação, a angústia, aí é momento de repensar realmente, pensar em outras coisas. e querer forçar que outras pessoas também acreditem. Isso, Eu acho que isso isso. é muito, né? Então, Qual se é você a acredita, medida ótimo. de tratar isso como Mas uma você coisa mostrar, interessante? olha, mas é verdade, vai ou- acontecer, acredite, Isso. e, enfim. Exatamente. Qual é o cuidado que a gente tem que ter com relação a isso? É isso. E aí? Eu quero aproveitar agora e mandar um beijo grande, né, para Lucas da TV Mais. Um Isso, beijo Rio Grande grande do Sul, no Rio Grande do inclusive, que tem Sul, sofrido gente. muito com essas questões de clima, muito sofrimento, muita dor, e não é o fim do mundo, mas para eles, em Isso. determinadas situações, tem sido Para muito muitas famílias dramático, foi um o fim do drama mundo. enorme. É Isso. verdade. Beijo, gente, para vocês. Beijos e Eu- até o próximo, né? Deixo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. É coisa nova, coisa chique. Cheguei na calma, no brilho, no clique. Tudo isso pode contar que é uma coisa nova, uma coisa chique que me move, me renova. Eu venho aqui dizendo eu tô de papo com elas, porque elas me entendem de um jeito que revela. Elas têm empatia, elas chegam juntos sem drama. Elas leem meu silêncio, entendem minha trama. E quando o mundo pesa e tenta me confundir, elas pegam meu pensamento e fazem ele expandir. Elas me alcançam, alcançam meu pensamento. Isso é legal, isso é raro, isso é sentimento. Eu tô de papo com elas porque elas sabem chegar, cada uma do seu jeito, e consegue me alcançar. Uma vem com pegada de direito, mente afiada. Outra traz inteligência espiritual, alma alinhada. Tem a pegada de broda, de parceria, de irmandade. Se compreendem